sejam bem-vindos a mais um episódio do Pode Ser, o podcast da Rádio Irê. Estou aqui com eles, que, assim, dispensam apresentações. Eu acho que ninguém está cansado de ver eles porque eles são muito queridos. Mas, só para fins, assim, de saber quem são vocês, e não só são os estadunidenses do nosso campus, vamos começar com as apresentações. Anne! Oi, gente, meu nome é Anne, eu sou professora de informática. Para quem não me conhece, eu continuo sendo Anne, professora de informática. Então, muito prazer. Olá, gente, eu sou Kate, terceiro Info B, prazer. Oi, gente, eu sou Maria Eduarda, popularmente Madu, do quarto ano de Biocombustíveis. Eu sou Elke Ellen, sou de terceira Informática B. Eu sou Lucas Medrado, terceiro Informática B. E eles estão aqui para falar de um assunto assim que está em jornal, está em site, está no Instagram do IFBA. Eles são o momento, meus amigos. Então, assim, vamos ver agora um pouquinho dos detalhes, das nuances, dos perrengues também, da experiência da viagem em si que eles tiveram. E eu queria começar perguntando para a Anne. Me fala como é que começou aí essa jornada para vocês irem para lá. Eu acompanhava um pouquinho, mas nem todo mundo. Eu via o sufoco que era. Vi a Anne chorando aqui no corredor várias e várias vezes. Então, agora que finalmente deu certo, eu quero ouvir dessa pessoinha aqui. Como é que foi? Ai, gente, então, pra quem não sabe, eu entrei no IFBA em 2020. Eu e Madu somos da leva de 2020. Então, nós começamos no período da pandemia. É aquele processo. Quando você entra no IFBA, nem todo mundo tem o objetivo de continuar no técnico, né? Então, pra quem já me viu aí participando do Grêmio, já me viu participando de um monte de coisa, já percebeu que definitivamente eu não sou da área técnica. Quando eu conheci Elke e Lucas, eu acho que foi assim, um momento mágico que a gente se deu conta de que, ok, o IFBA é realmente um mundo de oportunidades. A gente entra no IFBA com aquela ideia de que realmente, que a gente tem muitas oportunidades, porque, mas a gente nunca conseguiu tocar assim, de uma forma tão concreta como foi formalizar essa viagem. Quando a gente teve a oportunidade de conhecer Miguel foi um ex-colega nosso que entrou junto comigo, com o Moita, com o Madu, ele era de eletromecânica, e ele surgiu e falou, nossa, eu tenho muita vontade de fazer uma simulação da ONU aqui. Acho que é o que muitos vão saber falar melhor sobre esse processo. Eu queria que eles contassem essa história melhor para vocês. Mas quando a gente teve essa oportunidade de falar, não, vamos ficar para Harvard, a gente vai para Harvard e para Yale. E isso foi uma ligação, 2 horas da manhã, não sei o quê, vamos. Eu lembro que a gente embarcou para Salvador e a gente estava dentro do ônibus. Minha mãe tinha acabado de colocar todo mundo dentro do ônibus. Mãe, sendo a maior coruja dessas crianças aqui. E aí a gente abre o celular, eu lembro exatamente da sensação de sentar na poltrona, olhar para trás e é o que falar, amiga, a gente foi aceita em Harvard e Yale. E eu falei, meu Deus, a gente vai para Harvard e para Yale. E é loucura pensar nessa ideia de que, cara, você vai atravessar o oceano, você vai ver o que todas as pessoas olhavam apenas em filmes e ver que aquilo ali é realmente algo de verdade, é essa sensação. E eu lembro que foi muito doloroso o processo, porque a gente quebrou muita cara, a gente entrou em contato com muitos políticos, a gente realmente entrou em contato com muita gente, e nesse aspecto eu acho que não tenho que não agradecer, porque ter a cara de pau de chegar e falar, não, vamos falar, mas tem fulano, vamos falar com fulano, tem ciclano, vamos falar com ciclano. Foi um processo de amadurecimento muito importante, acho que não só para mim, os meninos vão saber falar isso melhor do que eu. E a gente perceber isso, todo esse processo de amadurecimento, e chegar lá, olhar e falar, cara, eu estou vivendo tudo que eu passei 1 ano e meio no campo foi surreal. Quando eu acho que o choque foi quando a gente botou a mãozinha assim pra fora do avião e falou, nossa, isso daqui é menos 8 graus. foi muito engraçado, porque a gente olhou e falou, nossa, isso daqui tá diferente. A fumaça saindo da boca? A gente olhou assim e fez, nossa, tá saindo. Então foi realmente é uma experiência que só você estando lá pra saber. Nossa, é muito importante isso que a Anne falou,
dessa ideia aí de quando a gente chega no IFBA e é apresentado pra gente esse mundo de oportunidades, porque eu sou da geração aqui de Madu e Diane, que entrou em 2020, e eu lembro de levarem todo mundo lá pro auditório e passarem, assim, algumas viagens, alguns marcos importantes da galera que veio antes. E é muito engraçado porque falavam, teve essa galera que viajou para o Rio de Janeiro, viajou para São Paulo, e eu, meu Deus, será que um dia eu vou chegar a viajar com isso? Cheguei a viajar com isso, mas assim, teve a galera da Tailândia, da minha sala, tem eles, teve o próprio Miguel, que foi sozinho, não foi? Ano passado. Então, eu vejo que essa galera que está aqui agora está começando uma nova era de expandir mesmo. Mas eu acho que toda experiência para fora da sala de aula é muito válida. Então, essas viagens que o IFBA proporciona para a gente são muito importantes e enriquecedoras. Então, eu quero perguntar para uma pessoa que viaja muito, assim, o que mudaria na sua vida se você não tivesse passado por todas essas viagens, todos esses passeios, todas essas idas de van, que envolve muito cansaço, envolve muito perrengue também, mas o que mudou do Lucas, assim, calorinho, que ainda não sabia disso, e agora esse Lucas que já passou por tanta coisa? Bom, eu acho que eu já comentei algumas vezes para as meninas que o maior ensino da minha vida era se eu não tivesse entrado no IFBA. Porque eu tive a oportunidade de não entrar, que eu já estava cursando um ano de ensino técnico no CETEC de administração. Aí eu passei na segunda chamada, que foi só em novembro. Eu falei, tá, eu vou desistir de tudo e vou entrar no IFBA. Aí eu conversei com minha mãe, ela não queria que eu viesse pro IFBA. Eu falei, não, eu vou. Então é um sonho que eu sempre quis, então eu vou. Aí tá, primeiro ano eu tava totalmente desalinhado aqui, não sabia o que estava acontecendo, não entrei em projeto nenhum, fiquei a mercê. Mas eu conheci algumas pessoas que foram me falando, não, Lucas, tem isso aqui, tem isso aqui. Comecei a sentar com o pessoal da mesa de elétrica, eu conheci Michael, Thiago, Miguel, Aline, Moita. E que essas pessoas falam, não, essas pessoas aqui realmente têm alguma coisa diferente da minha antiga escola. Aí eu lembro que o primeiro projeto que eu entrei foi a F1. Eu lembro que eu entrei em contato com o Miguel e falei, não, Miguel, eu sei que você está fazendo isso aí e eu quero participar. Aí ele, tá bom. Aí ele me chamou. Aí eu vou chamar pessoas que eu me sinto confortável para participar do projeto. Aí eu lembro que eu chamei ela, que eu chamei Cat, eu chamei Maria Antônia, que não entrou no projeto. Aí eu fui chamando pessoas assim. Aí eu juntei com ela, que fui chamando várias outras pessoas para formar a F1. E foi assim que deu início tudo. Só que eu já viajei em alguns outros projetos, mas viajar com a F1 é uma experiência inexplicável, tanto pelas pessoas quanto pelo que a gente conhece lá. Tem experiência legal do GIFBA, tem experiência legal da Jornada de Foguetes, tem experiência legal de outras simulações, mas viajar com esse pessoal aqui transforma, tanto com a experiência que eles já têm, quanto com a amizade que a gente construiu entre a gente mesmo. Então, desde a primeira viagem que a gente fez para Salvador, foi algo totalmente marcante para a gente que realmente não dá para explicar. E tanto que eu estava comentando com ela, que a viagem favorita da gente, obviamente, vai ser a dos Estados Unidos, por tudo que a gente conheceu, mas a segunda ainda vai ser de Salvador, que ainda foi a primeira. Então, as minhas favoritas foram a primeira e a última até o momento. E é isso, gente. Eu acho que viajar tem essa experiência, mas estar com pessoas ao seu redor que faz a experiência melhorar é o que realmente faz o IFBA ser IFBA. É isso. É engraçado falar isso, porque a gente passou boa parte da viagem falando sobre essa ideia da F1, né? Sim. Porque muita gente passou pelo projeto, muita gente foi, olhou, falou, interessante, não quero seguir, gostei, mas vou ficar aqui de canto. E aí eu lembro que teve uma frase que o Vivian falou, vocês lutaram por esse projeto e vocês continuaram por ele. E eu acho que mais do que ser um projeto que o IFBA formou, foi uma família que ele construiu. E eu acho que eu não consigo, por exemplo, continuar os próximos anos da minha vida sem pensar na transformação e em não carregar essas pessoas ao lado da nossa vida. É incrível o que o IFBA consegue. Cada projeto é uma família que é nova, uma família diferente aqui no IFBA. E a F1 com certeza construiu uma família assim, gigante que nos marcou e a gente
convive diariamente uns com os outros, a gente se transforma junto. E eu acho que foi isso que o projeto trouxe pra gente, entendeu? Cada um de nós teve uma evolução pessoal, mas que só foi possível porque a gente estava em grupo. E essa viagem só foi possível porque a gente estava em uma delegação do IFBA. E isso é muito importante. A gente estava representando o IFBA, a gente estava representando nossas cidades, mas a gente estava junto e unido. E fez total diferença. Acho que é fundamental isso ter num projeto. Eu acho muito difícil desassociar assim, a imagem de vocês, a F1, mesmo já passando por essa segunda geração que está vindo aí muito forte e potente, inclusive. Mas eu lembro muito assim do início de vocês. A Anne comentou que da vontade de Miguel de fazer uma simulação aqui, ocorreu em 2023 com os terceiros anos, a primeira, né? A primeira simulação. Gente, eu lembro da dor de cabeça que foi, porque a galera não tinha noção do que era, então parecia Só Miguel assim... sabia o que era simulação, nem a Nossa. gente sabia o que É era isso, simulação. e parecia um bicho de 7 cabeças, tipo, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou chegar lá na frente? Eu me portar como um país onde já se viu isso, entendeu? Então, eu lembro que aos poucos foi aliviando, eu lembro que vocês passaram, assim, por alguns estresses, assim, por conta da ignorância, do desentendimento, porque tinha gente que achava que só ia ser um trabalho a mais e acabou se apaixonando. Eu digo mesmo da experiência de Pedro Henrique, que é muito próximo, e foi a primeira vez dele participando de uma simulação, e ele ficou encantado com esse mundo da geopolítica. Então, eu queria perguntar mais sobre como é que foi ali a organização dessa primeira experiência, Madu. Foi muito estressante para vocês que estavam ali no backstage? Como é que foi? Bom, da parte da organização, como eu disse, foi uma coisa muito nova pra gente, porque a gente tava começando o mundo da simulação. O Miguel só pegou a gente assim, tacou de cabeça, Vamos fazer alguma coisa aqui. Então, foi uma coisa que a gente foi aprendendo, não só como organização, mas também como delegado, sabe? Junto com os alunos que estavam participando, a gente também estava aprendendo como agir. No primeiro meses que Miguel botou para fazer simulação, ele botou para fazer 10 simulações de uma vez. Eu já tô com mais de 30 simulações nas costas. Eu vi que você posta às vezes certificados, eu fiquei mais de 30 nas costas por causa do Miguel. Então, eu acredito que a gente aprender junto com o Miguel, quer dizer, Miguel passar esse conhecimento pra gente, ele realmente é uma parte essencial do que a gente viveu, sabe? Mesmo não estando mais aqui, eu acho importante a gente levar também o nome dele junto com a gente. Sim. Então, essa organização foi muito louca, continua sendo, né? A gente ainda está com alguns projetos para finalizar, como Equipe América. Tá vindo aí algumas coisas, não só com a comunidade interna, mas também com a comunidade externa. Spoilers. Meu Deus, meu Deus. Então, a gente espera que nosso legado seja passado de forma... Não, eu acho que vai perdurar muito tempo, vai ser algo fixo. Eu acho que é da vontade de vocês se tornar uma tradição, né, Sim, aqui. com certeza. E eu acho inclusive, que sim. eu acho que você deve entender isso muito bem, porque, por exemplo, os projetos que você começou aqui no campus, as oficinas de Atenas, por exemplo, que você iniciou. Você falou que a F1, ela tá muito presente na gente, é difícil dissociar a imagem da F1 de nós, do nosso grupo. Eu acho que você deve entender isso muito bem, porque é difícil, por exemplo, dissociar a sua imagem das oficinas que foram criadas 2 anos atrás, por exemplo. E isso é importante a gente perceber isso, porque como o Madu falou, a gente queria continuar um legado que Miguel trouxe pra gente, que Miguel mostrou, olha, existe essa oportunidade. E a gente continuou isso. Miguel foi primeiro, depois fomos nós, mais 5. Então, o nosso objetivo com a F1 também é passar isso à frente, passar esse legado à frente. E agora com essa viagem a gente quer trazer nossa experiência, falar sobre isso, mostrar como é que se faz, para que outras pessoas também possam viver isso, e mais pessoas. A gente quer construir mesmo uma tradição, um legado no IFBA e deixar isso para as próximas gerações que vão vir. É um desejo nosso e acho que você entende muito bem. Mas também evidenciar a importância de como é importante ter jovens da rede pública, conquistando seus lugares. É extremamente importante, porque quando a gente se depara num cenário como esse, não é um cenário de tão fácil acesso. Então, a gente meio que foi abrindo espaço, como a Ana falou, não foi fácil, foi muito difícil, foi dolorido até, mas é importante que essas novas gerações, tanto da FNUM quanto os que vão ingressar,
façam, conquistem esse lugar para dar prosseguimento ao restante dos outros anos. Porque é muito importante, traz uma consciência no qual a gente não está preparado, mas que é extremamente importante para o nosso desenvolvimento acadêmico, crítico, enquanto cidadão mesmo. E até aquela moça, a gente encontrou uma moça em Yale, e aí a gente tava lá, ela, nossa, meu pai trabalha, não sei o que lá, do IFBA. No Conif, isso. Meu E aí Deus. quando a gente olhou, vocês são do IFBA? É a primeira escola pública que a gente vê aqui. Mentira. Eram escolas assim, Como tipo, delegação. a gente via aluno, assim, não viu muitos, mas a gente sabe das histórias de alunos de escola pública. Mas ela falou, é a primeira vez que a gente vê uma delegação inteira só de alunos da rede pública. Então, quando a gente olhou assim e falou, não, cara, a gente realmente tá com... É aquela ideia de, nossa, como será viver um momento histórico? Você não se dá conta quando você vê simplesmente passou. E aí eu gostaria de fazer uma pergunta para a senhorita Moita. O que foi? Você perguntou pra gente como foi estar nesse backstage aí, desse processo. Mas para vocês, como é que foi participar da simulação do terceiro ano? Porque até hoje não teve retorno. Não teve retorno? A gente teve A gente teve o retorno de Murilo na USP. Sim. E a gente conseguiu ouvir esses feedbacks de quem depois entrou na FMU, por exemplo, Pedro, Maria Paula. Mas e o seu? Moita? Gente, ó, eu representei, se eu não me Querendo engano... se matar, não pode? Não, um pouquinho. No início, eu tava muito assustada. Como eu disse, tem uma ignorância presente, assim, muito grande. É, assim, inevitável quando você vê um projeto, uma proposta dessa magnitude, sabe? Mas eu tentei abrir minha mente porque Miguel era da minha sala. Então, se eu reclamasse, ele tava ali do lado, sabe? Pra ver. Então, ele falava, minha filha, para de drama, é uma coisa assim, simples, vai dar ponto em não sei quanta matéria. Aí eu, tá. Aí eu comecei a entender um pouquinho mais e eu vi que era uma proposta, assim, não foi simples para mim, mas muito bacana, assim, de executar, muito interessante, sabe? Tanto que eu cogitei, por vezes, assim, ficar mais inteirada nesse mundo aí das simulações, da F1, só que depois acabou não dando muito certo, só que na época que eu representei a Noruega, no debate dos terceiros anos, eu senti como se fosse assim, é inevitável uma pessoa que gosta de arte, que nem eu, pensar que não se trata nada mais nada menos do que uma peça de teatro. Entendeu? Todo mundo ali, um personagem defendendo a sua causa, com suas motivações. Só que tudo isso tem raízes históricas, são raízes reais e que existem. Então, assim, quando eu passei a enxergar aquele auditório como um grande palco, foi muito mais divertido para mim. Eu estava numa posição mais tranquila, meu país, naquela época, só que quando eu notei, assim, por exemplo, a Itália, a Alemanha, os Estados Unidos, eu comecei a achar, gente, que legal, sabe? E você acaba saindo de lá aprendendo muito, você conversa muito, tem os debates não moderados que são maravilhosos também. E eu acho que vocês ficaram assim, de parabéns, tudo estava muito lindo, com muito cuidado e deu para ver que foi trabalhoso. Então, assim, parabéns para vocês, gente. Agora, né, não foi só eu que participei de uma simulação, estamos falando de uma simulação enorme. Então, gente, como é que foi lá? Como é que foi a simulação de lá? Nos fale, Cat, um pouquinho sobre. Bom, a simulação de lá foi um tanto desafiadora, porque a gente tem uma barreira linguística. Aí, apesar de a gente desenvolver bem com o inglês, a gente ainda sente um pouco ali de dificuldade com a barreira linguística. Madu não teve tanta dificuldade, já que o inglês dela já é um pouco mais avançado que o nosso, mas a gente ainda sentiu ali pegar um pouquinho, porque são gente de diversos países. Então, assim, só no meu comitê tinha 56 pessoas. Ou seja, no comitê das meninas, o meu comitê é relativamente pequeno, das meninas ainda tinha mais. Então, são pessoas de diversas nacionalidades, turcos, dominicanos, coreanos, chineses. Então, você tem que estar ali, traz como é que posso dizer, abre muito a mente. Sim. Porque você acaba tendo acesso a diversas nacionalidades, diversas culturas, diversos modos de se portar.
é uma experiência incrível, o modelo é diferente do que foi aplicado aqui no terceiro ano, é um modelo novo que a gente também levou ali as primeiras sessões a se adaptar com esse modelo, mas em geral as mesas permitem os delegados que sejam não fora do padrão, mas que se sintam mais confortáveis para debater os tópicos que estão sendo postos ali. As causas também são muito interessantes, são de relevância, de grande relevância no âmbito da ONU, e é uma experiência enriquecedora, tanto do ponto crítico quanto de diversos outros pontos. E aí você passa a olhar aquilo como uma experiência única, mas como também um aprendizado que vamos carregar para o resto da vida. E uma coisa que a gente estava comentando é que na simulação a gente toda hora pensava: o que é que eu vou falar para os próximos? O meu desejo é que os próximos estejam aqui. Então, Ana Júlia está ouvindo, obviamente, então ela já sabe que o nosso desejo é que se perpetue mais para que essa próxima geração possa trazer novos prêmios para o IFBA, mas ir para além da premiação também. E com paixão e alma pelo aquilo que você está fazendo. E entender que aquilo que você está fazendo, por mais que seja uma simulação, ela pode lhe trazer conhecimentos, lhe agregar conhecimentos enriquecedores do ponto de vista pessoal mesmo, do ponto de vista da sua subjetividade, ou seja, pode lhe trazer grandes ganhos, como por exemplo, diversos ganhos que agora eu esqueci mais. Enfim. Você desenvolve diversas habilidades, né? Diversas habilidades. Para além da habilidade de fala, de oratória, você também desenvolve. A gente chegou a falar uma palavra, a gente estava muito desconfortável. Muito nervoso. Mas foram quantos dias lá? Foram 3 dias só na simulação. Só na simulação. E todo com as pessoas falando inglês. Sim. Então acabava sendo. Você ficava meio assim, tipo, as pessoas estão falando inglês comigo, o que eu vou fazer agora? E agora? Tem que acionar o outro ladinho do cérebro. Sério. E eu acho que Vivian foi fundamental nesse Com aspecto. certeza. Porque ela olhava e falava: gente, não tem por que vocês terem medo de errar. Não é como se nós fôssemos fluentes, claro, Madu já era fluente, mas ela olhava e falava: não tem problema, o importante é que você passe a mensagem. Sim. Passe a mensagem é o mais importante. E acho que isso foi fundamental para a gente continuar, mesmo com esse desconforto. Mas, claro que tem o choque inicial lá, né, da língua, mas com os dias vocês foram se soltando um pouquinho mais. Já estavam em casa, gente. Eu acho que o que mais soltou foi eu, que inclusive. Sério? Eu que vinha no avião conversando com um gringo do lado, a viagem. Eu tive sorte. De Salvador para São Paulo. Que já de Salvador para São Paulo, eu sentei do lado de um gringo, né, que era um americano do Texas. E aí, um homem já, senhor, enfim, e ele já tinha uma vivência, mas ele não falava português. Sim. Mas ele já tinha uma vivência, já tinha uma cultura, então ele me falou o que é que, aqui mesmo, da Bahia, ele conheceu, acho que ele estava em Jequié, trabalhando, e aí ele me explicou o que era o trabalho dele, e eu já comecei a conseguir entender a partir dele, e aí depois no avião, de novo, eu sentei do lado de mais outras 2 pessoas que falavam inglês no avião pro Texas, e aí se soltando e o desconforto indo embora aos poucos, conseguindo falar uma palavra nova, às vezes falando uma coisa errada, e aí eles me corrigiam, eu falava: ai, thank you so much. Era exatamente essa experiência, foi incrível, assim, do início ao fim. Aprendi muito, tive a oportunidade mesmo de errar, de falar as coisas, às vezes gaguejando, errando as palavras, mas mesmo assim falando, colocando pra fora, e isso foi fundamental, assim, e sempre com o apoio de Vivian, como o Anny falou, Vivian sempre dando um incentivo pra gente falar e pra gente passar a mesma mensagem, era exatamente isso, passar as mensagens e entender o contexto. Ela sempre falava: tenta entender o contexto e passa a mensagem e o resto é tranquilo, né? Exatamente. Foi uma Vivian, e ela é a mãe da educação. Ela é a mãe da ONU. Ela realmente se entregou, ela se debruçou sobre esse Esse projeto. ele não iria para frente se ele não tivesse tanto apoio de Vivian como a gente teve ao longo desses 2 anos, porque ela realmente acreditou. Ela olhou e falou: não, eu vou ficar dia 30 de dezembro, dia do meu aniversário, mandando projeto e processo SEI o tempo inteiro, isso tudo para essa viagem acontecer. Eu lembro que ela falava: eu tô aqui no dia do meu aniversário, queria estar em família, mas a gente vai enviar vocês pra Yale. Gente, ela se entregou tanto, e ela estava me falando, inclusive, de
caso, assim, da viagem, que ela meio que dormiu, assim, no intervalo do tempo. Gente, qual foi o contexto aí? Porque foi o que me ocorreu. Estou eu lá, porque, assim, todos os dias, depois que terminávamos as sessões, nos reuníamos em casa. Não, e aí, pessoal? Não, eu estou com essa ideia aqui no Ecofin, estou com essa ideia aqui. Não, a Unicef está andando dessa e dessa forma. Esses foram os comitês. E aí, falei, nossa, tive um insight no meio da simulação, mas eu acho que eu devo perguntar para a Vivian. Vou tirar uma dúvida com a minha querida advisor. Deu o fim da sessão, vou atrás dela. Não, Vivian, eu vou falar com isso aqui com Vivian, e aqui minha cabeça mil, nananã. Cadê minha advisor? Nossa, ela disse que está ali no banquinho que a gente sempre se encontra para poder discutir as ideias. Isso no hotel. Isso no hotel. É um hotel super chique, assim, que eles alugaram para ter, acho que algum convênio com o Yale. E aí a gente fazia algumas das sessões lá. Estou eu indo à procura da minha querida advisor. Eu olho para o lado e falo, nossa, tem alguém dormindo ali. Quem será que está dormindo naquele banquinho? Nossa, parece muito a minha advisor. Excuse me, Miss Vivian? Miss Vivian, excuse me. Eu espero que você tenha captado que esse foi o pequeno ronquinho que a nossa querida advisor, depois de 3 dias sem conseguir dormir e tentando cuidar da gente, finalmente descansou. Eu tive que deixar ela sentir o momento dela ali. E aí eu fui atrás de brasileiro, conversei, tive ideia, não teve. E tirou foto, me disse que tirou foto. Cheguei e tirei a foto. Galera, eu acho que ela cochilou um pouco, mas tá tudo bem, vamos voltar pros comitês. Meu Deus. Voltamos pro comitê e eu acho que ela só viu isso depois que acordou. A Mona cansada depois de impedir que a gente fosse parar no Alabama. Ai, meu Deus. Quem é que vai contar? Você tem alguma coisa a falar sobre isso, A Alagoa? culpa é minha, desculpa. Pode falar. Antes de ir para os Estados Unidos, a gente tinha que preencher um formulário e tudo. Uhum. Aí a gente ia pra preencher o formulário. Pra onde você vai? A gente ia pra Boston. Eu falei, ok, vamos preencher aqui o formulário. Só que antes de enviar o formulário, mudou automaticamente, colocou Alabama. Eu enviei. Eu falei, não vai ter problema nenhum. Todo mundo já botou Boston, nadinha. Chegamos na imigração. Foram perguntar pra Vivian. Foram perguntar pra Vivian. E ela assim, Ai, você vai pra Boston, né? Vamos pra Boston, sim. E o Alabama? Alabama? não tô sabendo. Alabama, não. Não, você foi um erro que eu fiz lá no site. E aí depois vem Vivian sem falar com a gente Uma ainda, palavra. né, Vivian? Gente, vocês acreditam que estavam querendo me pegar, me jogar um verde, me pegaram a mentira. 20 anos de entrando nos Estados Unidos. Ela achou que ele falou só pra pegar ela na mentira e que não tinha acontecido E você nada. muda. E eu muda, calada. Meu calada. Aí depois que a gente pega o trem, ela vai falar, gente, o meu formulário automaticamente foi para o Gente, que loucura. Então o cara poderia simplesmente negar que a gente entrasse. E acabou ali. Acabou a simulação, acabou a viagem, acabou tudo. Ainda foi uma santa que deu, porque é Deus no céu e Viva viva na na terra. Porque era para passar cada um separado na imigração. Ela olhou e falou, não, eu posso ver a possibilidade de a gente passar como um grupo. Vamos passar como um grupo. Então ela falou, não, estamos em um grupo, como estudantes, não sei o quê, eu sou a responsável por eles, somos todos menores de idade aqui, porque Sim. somos menores lá. E aí ela olhou, tá, o cara tava tentando me pegar na mentira. 20 anos que eu entro aqui, nunca fiz nada, nunca cometi um crime nesse país. Deus. E ele tentando me pegar na mentira. E aí a gente descobre que Maria tinha colocado a a gente podia ter enviado as malas de Maria Eduarda para o Alabama. Mas não Ei, foi mas a eu única gostaria coisa de que falar você que fez. não foi erro meu, foi erro do site, Do tá? site. eu E gostaria do de seu dizer- dedinho. Aqui. Melhorem. Como é que vocês são a potência mundial e não tem um site que presta pra imigração? Por favor. É um apelo da não é de ninguém menos que a F1. Da American Airlines. Acho que é o site. Da American Airlines. Gente, mas não foi o único perrengue que Vivian me disse, não. Assim, porque eu sabia que Vivian não poderia vir, então eu fiz questão de trombar com ela no corredor e falar um pouco, né? Não teve uma senhora, uma de vocês, que foi no metrô antes? A história do metrô.
Não, eu quero que... Eu acho que entrou primeiro no metrô, as portinhas fecharam. Como foi, gente, essa história? Tudo bem, vamos lá. Nunca tinha andado, nós nunca andamos de metrô. A maioria aqui estava andando de metrô pela primeira vez. Fomos, minha mãe foi levar a gente no aeroporto. Então, nós ficamos assim, ó, escolados de metrô. Pegamos o metrô, entramos e a porta é automática. Aí, beleza. Entramos, embarcamos de Salvador, fomos para Dallas. Chegamos em Dallas, aquele aeroporto enorme, gigante. Meu Deus, vamos andar. Não vamos andar. Dentro do aeroporto tem um metrô que te leva para o lugar que você quer ir. Mentira! Caramba, realmente o primeiro mundo é outra coisa. Aí, vamos todos juntinhos para entrar no metrô. E aí, os Tonhos, Chico Bentes no shopping, olhamos, nossa, é para ir do ponto A, que é onde estamos, até o ponto C. Vamos nessa linha. Entramos. Percebemos que estava demorando um pouco demais. Vamos sair e entrar de novo do outro lado? Sim. Vamos. Não era para entrar. Mas tudo bem, nessa que nós vamos todos entrar. Galera, é esse aqui, é aqui, é aqui, é aqui. Ok, vamos entrar. O metrô já começou a fechar. E a gente, é aqui, é aqui. Vamos entrar, vamos entrar. A moça olhou e falou, não, dá tempo. Entrem. Eu, como uma boa escolada de metrô, falei, tome a mãozinha. A porta continua fechando, ela é automática, ela vai abrir. Vou abrir. Quer saber de uma? Ela disse que dá tempo, vamos entrar. Eu e Madu, pra dentro do metrô. Olhamos pra trás. Vamos entrar, vamos entrar, vamos entrar. Fechou e o metrô se picou. Contigo e com o Madu. Meu Agora Deus. imagine, essas duas criaturas sem celular, sem internet. internet. Eu já tava com internet. Eu tava com internet. Sem saber para onde ir dentro deste metrô. E todos os nossos documentos, assim, documento não, né? Que o nosso passaporte estava com vinho. Mas, enfim, o grupo todo separado e eles lá para ir para esse tal ponto C e a gente para ir pro ponto C. Meu Deus do céu. Aí, pra acabar, a Vivi ainda foi esticar a mão pra pegar vocês. Só que eu ia esticar a mão, a porta ia fechando. Aí ela tirou, porque senão a mão dela ia zoadiando. E depois pra achar foi como? Não, deu certo, Deu tudo bem, deu certo, certo. deu Mandando mensagem depois Ai. que o trem chegou. Nós no trem, no metrô também. E no final, eu e Ana chegamos no ponto certo, chegamos primeiro, estavam certas. Ah. Certas. Então valeu a pena. Valeu a pena. O susto. Quase perdeu o avião também. Gostaria de explicar, Lucas, por favor. Mas a gente vai começar com Salvador, né? Sabe quando você vê filme e aparece lá as pessoas no aeroporto chamando, falando, não, última chamada para embarque que tá em tal pessoa. A gente chegou em Salvador, Vivia falou, gente, não tira foto que a gente tá atrasado, não tira foto. Aí todo mundo tirando foto, ninguém quer tentar no aeroporto da vida da Indiana. Ok. A gente viu um avião e falou, nossa, vamos tirar foto. E o imador aqui tirando foto. Olha pra lá, gente, vamos logo. A gente vai correndo, chega na porta do embarque e só escuta. Última chamada para Lucas Medrado, Catherine Lima. Mentira. E Vivian. E aos nomezinhos. Os últimos. Só faltava a gente. Meu Deus. Faltava 20 minutos, só que nós fomos todos caminhões. Então a gente pensou o quê? Um ônibus, ele sai 9h10, está marcado para 9h10, ele vai sair 9h12. Não, a gente leu errado. Esse a gente leu errado. A gente Não, achava não, que A gente quase perde duas vezes. Gente, Ok, pegamos esse primeiro, como os últimos, né? Fomos para São Paulo até Dallas foi ok. Passou tudo esse perrengue em Dallas, só que a gente esqueceu, a gente achou, todo mundo falou, não, o avião de Dallas para Boston é 11 horas. Coletivo. Alguém perguntou, é 11 horas? 11 horas. 11 horas, com certeza. Fechado. A gente chegou, não, gente, não é 11, é 9. Chegamos atrasados mais uma vez, só chegamos lá. aí Lucas Medrado é o que é. Não, eles já falaram, voo encerrado. Lucas Medrado, eu e Ellen. Gente, meu Cara, Deus. Foi tipo assim, a gente não olhou e falou, nossa, realmente, vamos olhar a passagem, são 11 horas. Então a gente só ouviu, Connecticut, não, put your bag there, gente, mas a gente tá todo adiantado. A gente chegou 2 aqui, horas? 2 horas. Que estranho. Por que eles estão sendo tão grosseiros com a gente? A xenofobia. A xenofobia. Mas esse cara também é
Gente! Meu E aí, quando a Deus. gente olhou, 9 horas, era pra embarcar. E a gente tava lá, 8h59. Na nossa defesa, o avião demorou muito para sair. Uma hora. Ele foi tomar banho ainda. Foi. Nem sabia que tava bem de avião, eles lavaram o avião. Lá no avião. Tem uma foto gravada, tem vídeo gravando do avião tomando banho, eles esfregando. Mas não foi esse que, tipo, eles mentiram. Avião quebrou. Foi. Aí depois a gente avião e reparo. Aí beleza, aí passou 5 minutos de novo. Aí depois eles assim, avião e reparo novamente. Aí a gente, meu Deus do céu, será que vamos morrer agora? Eles aumentando o avião enquanto a gente tava dentro. Porque ia decolar e eles remendando no avião. Falando em aviões caindo, a gente teve outro perrengue que foi... Eu vou ter que falar, desculpa. Teve o acidente do avião que bateu no helicóptero lá nos Estados Unidos, em Washington. Deus do Senhor. Deus do Senhor, ok. Primeiro povo. A gente recebeu 300 ligações de Miyuki, que achou que tinha sido o nosso avião. Ela pegou o número do voo e foi pesquisar pra ver se era o nosso. Lucas, tem 300 mensagens de Miyuki, tá assim, gente, vocês estão bem, gente, vocês estão bem. E a gente no avião, E a né? gente no avião No dormindo. sem internet. Meu avô, o coxado do meu avô, gente. Meu Deus. Passou, tá plantando da Globo, caiu um avião. Meu avô passou a noite acordado rezando. A jornalista, gente, a jornalista de jornal que estava fazendo entrevista com a gente. Tudo bem, vocês já chegaram? E era a mesma companhia aérea. Era a mesma coisa. Gente, mas, meu Deus. Eu tenho um primo que ele nunca me manda mensagem, ele nunca responde mensagem. Nessa noite eu recebi um, Nica, Nica é como me chamam em casa. Nica, você já chegou no Brasil? Eu queria saber se você tá bem. Oi, Gui, tá tudo bem, eu cheguei bem, tá tudo certo. Ele, Mas tá imagina bom, o susto. E foi um susto. Era a mesma companhia, A né? mesma Meu, companhia. gente, quais as chances? E vocês sem internet, sem comunicação, sem nada. dormindo, Tá. tranquilo. Quando eu cheguei em São Paulo e tinha 15 ligações do meu avô, meu peito apertou de um jeito, achei que tinha acontecido uma coisa. E ele achou que tinha acontecido uma coisa comigo. Ai, gente. Não, mas valeu a pena, né, gente? Gente, meu Deus, muita loucura, muito perrengue. Vocês são, assim, uma explosão. Assim, eu tô tentando... É a primeira vez que eu faço entrevista com esse tanto de gente e eles têm uma sinergia. Porque começa logo com a gente. É isso. É porque vocês têm muita sinergia, então um fala e outro lembra e não sei o que, conexão e não sei... Blá, blá, blá. Mas, no fim, a lição que é... Valeu a pena. Valeu a pena. E a gente não poderia encerrar esse podcast sem falar da nossa estrela artística. Gente, eu sei que vocês já estão vendo esse rostinho, todos esses, mas esse daqui com destaque ali numa competição, num concurso. Então eu queria que a Ti explique um pouco pra gente o que foi aquilo, explica um pouco da sua obra também. Mulher, até agora eu não estou sabendo nem processar direito o que é que foi aquilo. Tá eu, bem quieta lá no meu canto, com o meu inglês, a moça falando horrores, falei, vou olhar o Instagram, porque, né, vai que tem alguma coisa. Aí a moça, Art Competition. Aí ela começou a falar. Aí eu falei, tá me dando tete, vou olhar aqui. Terceiro lugar. Aí, terceiro lugar, segundo lugar. Aí quando me ensinou, primeiro lugar. Carol Lima dos Santos. Ela falou Carol. Eu levantei minha nobre cabeça, que estava baixa, olho pra Vivian, tá chorando do lado, junto com o Elke e Anne. Anne já estava em prantos novamente. Aí olho pro outro lado, o Lucas com cara de palhaço, quieto, e Madu já morrendo em êxtase e já abraçando. E eu, sem entender nada no primeiro momento. Aí olho pro telão, Kesley Lima, Art Competition. Eu falei, gente, não esperava, estou feliz demais. E aí comecei a chorar, lógico, de emoção, que nem tá no vídeo. A arte em si, quando eu entrei no IFBA, eu fiquei um pouco meio desorientada, já que tudo é muito técnico. A gente não tem espaço, infelizmente, para as humanidades e para as artes. Então, como você mesma viu, numa dificuldade extrema trazer arte para dentro do campus, já que é um ambiente moralmente técnico. Então, é uma coisa que eu estava falando com a Ana Júlia, é que o IFBA tem um excelente ensino, mas a gente de humanas ainda tem uma grande dificuldade, sim, visto que há muito meio técnico. E, às vezes, essa barreira ainda é muito crescente
quando a gente não tem mesmo o apoio de alguns docentes para implementar essa conduta, né, das humanidades. E às vezes a gente sofre até mesmo retaliação e comentários negativos a respeito disso. Quando na verdade a gente só quer expressar o que somos. Não, tá tudo bem não ter dificuldade em exatas, cada um tem o seu ramo, mas é interessante entender que o IFBA, para além de um campo totalmente voltado para exatas, a gente precisa se abrir para a área das humanidades, das artes. A gente ainda sofre muito essa barreira, porque a FMUN ela é multidisciplinar, mas é vista como um projeto de humanas, e às vezes alguns docentes, algumas pessoas não enxergam o quanto é necessário trazer essa multidisciplinaridade, trazer também projetos de humanas. Então, assim, quando eu ganhei, eu fiquei muito feliz, visto que era um campo da arte, um campo que eu me identificava. E, assim, a arte tem o tema legado, legacy, e aí quando eu falei com ela que estava sem tempo de fazer, e aí eu fiz a primeira coisa que veio na minha cabeça. Demorou cerca de uns 5 minutos para pensar na ideia total, mas aí eu consegui. A arte ela foi feita toda em madeira. O principal ponto foi a madeira. Por que a madeira? Porque a madeira, na minha cabeça, ela traz a ideia de força. Então eu queria trazer algo relacionado à força que tem o legado. Aí o mapa da Bahia é voltado em pregos. Ele é feito por pregos, numa arte que eu acho muito linda, que agora eu esqueci o nome. E aí, em cima vocês vão ver o Olodum, porque quando eu estou fazendo alguma coisa artística, eu gosto sempre de ouvir música. E o Olodum, eles têm algumas músicas que têm algumas críticas sociais. Tem os capoeiristas, que remonta à ideia, uma cultura bem forte em Salvador, como também a cultura de pessoas ex-escravizadas, e acabam, querendo ou não, às vezes a sua cultura é massificada, com o processo de massificação, que ocorreu e ainda ocorre até hoje. A gente vê que na Bahia, principalmente, há um grande índice de morte de pessoas negras e das áreas periféricas. E a baiana, que é o considerado patrimônio imaterial da Bahia. Eu quis representar no topo Salvador, já que é a capital da nossa terra, a Bahia, e embaixo, quando vocês vão ver, a haste ela tem coroaço, que é uma planta da caatinga. Porque quando eu sinto que quando a gente fala da Bahia, a gente fica muito preso a Salvador. Sim. Eu gosto da ideia, mas ao mesmo tempo também não gosto da ideia. Porque eu sinto que toda essa cultura do Nordeste, do interior, do sertão, daqui da região de Irecê, que é um povo que vem sobrevivendo, que já sobreviveu à seca, já sobreviveu a tantas outras tentativas de apagamento da cultura e os símbolos locais, que a gente acaba se perdendo ali. Então eu trouxe a ideia do São João, embaixo como um retrato no desenho da baiana, já que ela está com um vestido branco, eu tive a ideia de trazer como um São João, em forma, os desenhos são adesivações, mas são em forma de literatura de cordel, para trazer essa ideia mais do sertão nordestino, que a gente não deve se apagar com o tempo. O São João de Irecê é uma festa maravilhosa, é uma festa linda, mas eu acho que ao mesmo tempo que você traz cantores como, por exemplo, Léo Santana, essas coisas, acaba perdendo um pouco da identidade que a gente já tinha aqui. Então, eu quis trazer isso, essa identidade verdadeira, essa identidade que traz com a gente ao tempo todo, mas que a gente não percebe. Sim. Que se tirássemos de nós, não seríamos nós mesmos. E aí, isso, galera. Foi muito emocionante, ainda estou sem acreditar. A arte está lá em casa, qualquer dia eu posso trazer para isso. E o troféu posso também. deixar na sala da FMUN, se E quiser. só para lembrar que ela vai ser exposta lá em Yale, então teremos uma obra de arte de Kathleen Lima dos Santos, do IFBA, do Sertão da Bahia, exposta em Yale. Posso trazer o prêmio também para o IFBA, para quem quiser ver. Posso trazer a arte também, ela está lá, meio pesada, mas também acho que dá de trazer. Colocar na sala da FMUN, tanto faz, vocês vejam depois. E eu queria fazer mais um apelo aqui à comunidade IFBA-Irecê, que o meio técnico é importante, até porque nós estamos no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, mas acima de tecnologia e ciência vem educação. E educação não é somente um campo de exatas.
Então, aqueles alunos que não são tão bem em exatos, não tinham 10 em matemática, não se sintam pressionados, porque há vários outros campos da vida. Vocês não precisam ser bons e exatos como isso exige. Vocês já são maravilhosos nos campos que lhe competem. Então, assim, abram espaço, abram a mente para novas oportunidades, tanto nas humanidades quanto nas exatas. Estou falando exatas, galera, porque a gente sofreu e sofre muita retaliação. É uma pressão, uma pressão sim. que muitas vezes vem de pessoas que a gente nem imagina. Então, essa é uma coisa até muito interessante que você tocou agora, porque, assim, a gente foi para uma viagem que, coincidentemente, dava para ir em alguns locais. Então, a gente teve a oportunidade de ir no Instituto de Tecnologia de Massachusetts, no MIT. Lucas foi encantado, né? Se vocês quiserem encontrar nesse tópico, o Lucas vai ser a criança mais feliz do mundo, porque se foi encantador pra gente, eu nem imagino como foi pra ele. Mas foi muito interessante, porque uma das primeiras coisas que a gente viu e falou, nossa, o que é que nós, mulheres de humanas, vamos fazer aqui dentro do MIT? E a primeira coisa que a gente encontrou foi um cara que ele era engenheiro da computação, que ele foi dar o tour pra gente, e foi um tour gratuito, e o cara estava simplesmente enfiado em neurociência e desenvolvendo questões de software, e ele estava em todas as pesquisas, no ramo da saúde, no ramo da literatura e no ramo de tecnologia. E logo que a gente entrou no instituto, uma das coisas que tinha era um banner gigante escrito Simulações da ONU dentro do MIT. Aí era, acho que a 20ª, era isso? A 20ª edição. Então era uma coisa que eles tinham, tipo, já é antiga, já tem 20 anos, na qual eles desenvolvem simulações relacionadas não só à área de humanidades, mas ciência e tecnologia. É a junção, né? Eles têm esse sistema muito mais integrado. Sim. E eu acho que é uma coisa que, por mais que a gente tenha dentro do IFBA e que a gente ainda tente quebrar esses paradigmas, ainda falte muito, que é essa ideia de que a gente não consegue colocar as áreas técnicas dentro das simulações, porque pelo contrário, a gente consegue desenvolver sim comitês com com todas essas áreas que a gente consegue integrar. Até porque, para você passar o assunto de uma engenharia da computação, por exemplo, ou então das aulas de eletromecânica, primeiro de tudo você tem que saber discursar sobre isso. Com certeza. E eu acho que sem as simulações a gente definitivamente não conseguiria falar tão bem como a gente fala. E falando sobre o que Kathleen falou, sobre o pertencimento, né, dentro do IFBA, dentro dessas áreas técnicas, queria falar um pouquinho, porque, tipo, eu acredito que todos aqui nessa sala já tiveram certa dificuldade de pertencimento dentro do próprio IFBA, porque mesmo fazendo esses cursos técnicos, a gente se encontra em muitas coisas, né? Por exemplo, você indo fazer jornalismo, Anne querendo fazer direito. Então, eu acredito que todo o conhecimento que a gente teve, não só dentro do ensino técnico, mas fora, né, como é importante esses extracurriculares para você se encontrar além do IFBA. Como é importante. E eu acredito que depois de tudo que eu aprendi, depois de tudo que eu vivi, depois de tudo que eu passei, não é uma coisa que eu possa só, aconteceu, vou deixar pra lá. Aconteceu. Eu acredito que o trabalho que a gente exerceu com democratização da educação, da política, da sociopolítica, não é uma coisa que eu possa deixar para trás. Sim. Eu acredito que isso seria uma coisa com todos nós. Por isso, a gente está, de novo, se envolvendo com coisas além da FMI, não é? Então, eu me emociono quando falo isso, porque foi um lugar que eu me encontrei, Sim. sabe? Definitivamente. Eu me encontrei na diplomacia, eu me encontrei na área de direito, eu me encontrei na área política, né? E muita gente da minha família fala, essa é uma fase, vai passar. Talvez seja, né? Talvez não seja. Pra mim, no momento, eu sinto pertencimento. Sim. Mas o papo é feito do garoto. Eu acho que é exatamente isso. Você acaba se encontrando não só na área, mas você se encontra como ser humano. Como ser humano, é isso. Como ser humano. Meus valores, meus princípios, o que eu encontrei vendo e aprendendo, né? Discutindo coisas que eu não discutia antes, coisas que eu não aprendi em escola, coisas que eu não aprendi, sabe, nesse círculo. Ver uma nova visão de mundo e ver que as pessoas da minha comunidade podem ter essa nova visão de mundo, podem ter essas oportunidades também, foi uma coisa que me muda muito como pessoa.
Porque eu não quero mais só alcançar essas oportunidades, eu quero que os outros alcancem também, entendeu? Eu acho que isso também é o coração da F1. Diz muito sobre vocês, Sem gente. dúvidas. E essa viagem, assim, se tem uma coisa que a gente pode tirar com certeza dessa viagem, é que a gente está no caminho certo. Sim. Porque, por exemplo, no MIT, como a Anne falou, lá tem centenas, não lembro nem a quantidade, centenas de clubes. 400 clubes. E assim, esses clubes são formados por alunos e são financiados pelo próprio MIT e são áreas assim diversas de tudo que você imaginar para além da ciência, para além da tecnologia. E um bem específico. Tinha um que era... Um clube de chocolate. Eles têm uma rádio também. Exatamente. Eles têm uma rádio! Meu Deus! E aí esses projetos, eles são desenvolvidos pelos alunos e eles são financiados pelo próprio instituto. Então isso nos mostra que é um reflexo do que a gente vive hoje no instituto e que a gente reafirma pra gente que a gente deve só cada vez mais investir nesses projetos, desenvolver o conhecimento, as formas, as diferentes formas de conhecimento que a gente tem hoje aqui no instituto, porque isso só tem a crescer cada vez mais. E a gente, esse reflexo, todas essas experiências que a gente teve, mas principalmente essa do MIT, nos mostram que nós estamos no caminho certo e que a gente deve continuar e passar para frente isso, mostrar, democratizar essas oportunidades e mostrar que elas existem, que elas são possíveis de alcançar como nós alcançamos. Se o maior centro de tecnologia e inovação do mundo, que é o MIT, tem investimento na área de humanas e na área de artes, por que nós não podemos investir dentro? Por que isso não pode ensinar a gente, né? Eles investem milhões de reais em um clube de chocolate porque eles sabem que isso vai fazer algum tipo de diferença e vai criar senso de pertencimento dentro da comunidade dos alunos. Por que o maior instituto consegue fazer isso e a gente não? Então eu acho que isso é único. E todos nós aqui conseguimos falar o mesmo, que é se a gente não tivesse esse senso de pertencimento, a gente nem mesmo continuaria o IFBA. Porque o que torna o IFBA é o senso de pertencimento de comunidade. Uma coisa que o Madu falou, perdão, Lucas, daqui a pouco eu passo a palavra, é democratização da educação. Então, querendo ou não, nas simulações a gente tem acesso a conteúdos que a gente não teria em uma sala de aula. Então, a gente acaba se tornando mais humanos, digamos assim, que a gente vai debater diversas temáticas. Qual foi a temática que tu debateu? A minha foi educação para crianças e crianças em situação de recrutamento por grupos no Unicef, que é o Fundo das Nações Unidas para a Infância da ONU. Quando que a gente ia debater isso dentro de uma sala de aula? Então, isso abre os nossos olhos para verdadeiras problemáticas, como também, não estou dizendo que as problemáticas que a gente vê não sejam relevantes, mas abre para uma extensa infinidade de problemáticas, como o Madu falou, faz a gente olhar para o próximo com mais humanidade, com mais amor, e faz a gente também querer que o próximo tenha essas mesmas oportunidades que nós temos. Ou seja, a nossa ida para lá também significou um passo a mais na democratização do acesso à educação, visto que nós fomos a primeira delegação totalmente de escola pública. Isso é um passo. Isso é histórico. Esse é um passo que a gente não imaginava, mas que a gente deu, que a gente conseguiu. Então, é uma democratização. A gente está tomando os nossos espaços, que infelizmente pessoas com mais financeira conseguem ir todo ano e não consegue debater as causas com tanta seriedade, não consegue ter a mesma seriedade, não consegue olhar para o problema ali existente. A sensibilidade é diferente, não consegue ter com a certeza. sensibilidade. E o contrário também é verdadeiro. Só para complementar, por exemplo, Madu foi para o outro lado do continente para debater sobre tecnologia. Exato. Então, Juntei 2 cursos, ok? Falei de cybercrime e bioterrorismo. Vamos ver. E ela é de Eu tive que aprender o que é malware software. Bem-vindo, Firewall! Bem-vindo, eu tive que aprender DDoS, como é o nome? DDoS, que é uma coisa que a gente aprende aqui no curso de informática. E o chique, a única pessoa de biocombustíveis falando sobre cybercrime, por favor. Não, é que a pergunta que o meu time fez logo no início foi eu como pessoa que viaja sempre, assim, né? Aí eu falo que o Thiago fez, quando tava falando de quando ele foi pra Tailândia ou foi pro Rio de Janeiro, se eu não me engano. Ele falou que entre ser o aluno que tira todas as notas perfeitas, ou o aluno nota 10, e ser o aluno dos projetos, escolheria 1000 vezes ser o aluno dos projetos. E eu não tenho dúvidas de que eu me encaixo perfeitamente nisso. Não que você tenha que abandonar também, deixar lá você perder de ano, mas eu acho que você tem que conciliar, porque o IFBA não é só a sala de aula, é fora da sala de aula. E é isso. Eu acho importante a gente ressaltar aqui que
como eu disse antes, da democratização da educação, ela não tem que ser perfeita. Por início, a democratização da educação, como a gente conhece ela só precisa ser. Então, se você tem um projeto, se você tem uma ideia na cabeça, ela não precisa estar perfeita para começar, só começa. Ela só precisa ser. Se você tem um clube do chocolate, clube do chocolate, Comece o Comece o clube do chocolate. Porque, às vezes, a gente acha que nossa ideia pequenininha não vai ter nenhum impacto no mundo, mas... Sim. Gente... eu acho que não tem maneira melhor de finalizar isso com uma fala importante de Cat, de deem espaço. Para a gente fazer essa combinação tão boa da técnica com as artes e a humanidade, primeiro as artes e as humanidades têm que ter esse espaço para a gente então combinar. Eu não vejo maneira melhor assim de finalizar do que falas de pessoas que fazem parte de um projeto assim das humanidades e multidisciplinar. E uma pessoa que gosta muito de arte, que iniciou um projeto aqui no IFBA de artes, porque a gente precisa desse sentimento de pertencer a algo e isso transforma vidas. Não é à toa que depois da criação das oficinas de Atena, que veio a se tornar NACS, que é o grupo de teatro, aquelas pessoas que eu via tão tímidas assim na sala, no fundo da sala, antes nas oficinas, estão agora no Grêmio, estão agora na FMUN, estão agora ocupando espaços que antes elas não tinham coragem, porque a arte encoraja também. Então, acima de tudo, deem espaço para esses rostinhos e tantos outros que vocês vão ver nas próximas gerações. Tem alguns aqui que já estão saindo, né? Mas outros vão ficar mais um pouquinho. E sempre que vocês virem alguma iniciativa, assim, por mais pequenininha que seja, deem espaço, deem força, deem voz. E a Rádio Irê vai estar aqui para cobrir isso também. É isso, gente. Muito obrigada pela participação de vocês. Linda! Beleza!